Pastor Lívio afirma que permanecerá na região para ajudar os assentados. Venâncio estranha a cooperação de Eliana para encontrar Teca. Teca flagra Venâncio e Eliana juntos. Egídio pressente que Dona Patroa esteja lhe escondendo algo. Rachid mostra interesse em comprar a venda de Norberto. Eliana diz a Venâncio que eles podem dar o neto que José Inocêncio tanto quer. Teca avisa a Venâncio que volta para casa se ele parar de enganar Buba. Buba agradece a Venâncio por ter trazido Teca de volta para casa. José Inocêncio fica furioso quando Deocleciano conta que João Pedro tem um relacionamento com Sandra. Inácia percebe que Mariana não gosta de saber que João Pedro e Sandra estão juntos. João Pedro confessa a Zinha que nunca deixou de pensar em Mariana. José Inocêncio sonha com Maria Santa. Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro que Bento lhe deu. Inácia acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra Inocêncio. Dona Patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Kika termina a relação com Bento. João Pedro vê a fúria nos olhos de Egídio ao deixar Sandra em casa. João Pedro confronta Egídio. Egídio tranca a filha no quarto. João Pedro se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira. Sandra foge da fazenda do pai e vai para a casa de João Pedro. João Pedro beija Sandra, mas pensa em Mariana. Egídio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Belarmino. Inácia alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro. Morena defende João Pedro quando José Inocêncio reclama do filho. Damião comenta com Deocleciano e Zinha que sentiu cheiro de morte na conversa de José Inocêncio com Egídio. João Pedro garante a José Inocêncio que não precisa de seu consentimento para se casar com Sandra. Pastor Lívio comunica a Egídio que pretende honrar a luta de Padre Santo. João Pedro enfrenta Egídio para defender Sandra. Augusto se afasta de Ritinha por temer alguma atitude de Damião. José Inocêncio reclama dos filhos para Rachid. Egídio anuncia a Sandra que ela não tem mais pai. Morena diz a Sandra que João Pedro está pagando um alto preço para estar ao lado da jovem. José Inocêncio pede desculpas a João Pedro por tê-lo acusado de ladrão. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocêncio dizer a João Pedro que deseja que o filho mande Sandra embora. José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana e não gosta do que vê. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio flagra Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação, sem vingança. José Inocêncio fica perplexo quando Deocleciano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que eles não são e deixa a entender que João Pedro é o único deles que não se deixa ser sufocado pelo pai. Venâncio flagra Eliana com Heriberto. Venâncio avisa a Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa. Pitoco e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba lhe dará. Morena visita o túmulo de seu filho pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão e de Buba é a única esperança de José Inocêncio ser feliz. Augusto fica chateado quando o pai o critica na frente de Rachid. Morena revela a Lu que gostaria que a professora e João Pedro tivessem um romance. Sandra confessa à mãe que está apaixonada por João Pedro. Venâncio decide procurar Teca. Inácia alerta José Inocêncio para ter cuidado com Rachid. Pastor Lívio dirige o jipe com Padre Santo no carona e nota que ele faleceu. José Inocêncio fica desolado com a morte de Padre Santo.
Deocleciano se preocupa com a aproximação de João Pedro e Sandra. João Pedro apresenta Sandra, a morena. Passandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião Galinha. Rachid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril. Norberto fica entusiasmado ao saber que Rachid é o libanês quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rachid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra se encontram novamente. Morena teme a possibilidade de Egídio descobrir sobre os encontros de João Pedro com Sandra.